Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia e ele fala sobre a obra de Deus na criação, a criação de todas as coisas, né? Fala sobre a origem de todas as coisas e também fala sobre a origem da salvação, a salvação preparada para toda a humanidade. É isso que fala o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis ele compõe um conjunto de livros, né, de 5 livros, que são também chamados os livros da lei. Né? Esse conjunto de livros ele é conhecido como Pentateuco. Pentateuco. Essa palavra significa penta, né? O termo significa 5, e o termo teuco significa estojo. Então, a palavra Pentateuco ela faz referência a um estojo judaico, onde eram colocados, né, esse conjunto de 5 livros da Bíblia, chamados os livros da lei. Aqui nós temos uma rápida explicação sobre o que são, ou sobre o que fala esses primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E o primeiro livro, que é o que nós estamos estudando hoje, é o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa início ou princípio, não é? E o livro fala sobre a criação dos céus e da terra, né? Portanto, a criação e a origem de todas as coisas, inclusive a origem do homem. Isso é o que fala, né, o livro de Gênesis. Depois nós temos o livro de Êxodo, e a palavra Êxodo significa saída, significa uma migração, né, de pessoas. E o livro ele conta a história da libertação do povo de Deus que estava cativo ou estava escravizado na terra do Egito. Depois vem o livro de Levítico, né? Ele tem esse nome Levítico por causa de um personagem bíblico chamado Levi, né, e da sua descendência, que são os levitas. Então, o livro recebeu esse nome de Levítico. E o livro fala sobre adoração, adoração a Deus. Então, ele traz leis que são referentes à adoração judaica, né, um ensinamento vindo do próprio Deus sobre como o povo deveria adorá-lo. Depois vem o livro de Números, né? O livro de Números ele conta a história do povo durante um período em que ele estava peregrinando através do deserto rumo à Terra Prometida. Então o povo, né, no livro de Êxodo aqui, eles saíram, né, da terra do Egito, onde eles eram escravos, e foram rumo à Terra Prometida, que era a terra de Canaã. Então o livro de Números também é conhecido como No Deserto, né, o nome desse livro em hebraico, e faz referência justamente a esse período em que o povo peregrinou rumo à Terra Prometida. Ele tem esse nome Números por causa dos 2 censos, né, que aconteceram na história desse livro, né? Moisés ele contou, né, numerou o povo usando 2 conceitos diferentes e por isso esse livro recebe o nome de Números. Depois nós temos o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Então nós percebemos que existem leis, né, apresentadas no livro de Êxodo, Levítico e Números, e aqui no livro de Deuteronômio nós temos a repetição da lei, né? A lei novamente sendo aplicada, porque uma geração, né, do povo de Deus havia passado, e agora essa nova geração precisou receber novamente a aplicação e o conceito da lei. Então este é o resumo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós estamos estudando o livro de Gênesis. Aqui tem um resumo sobre o livro de Gênesis, né? Então, mais uma vez, a palavra Gênesis significa início, né? E como o próprio nome já diz, ele está falando aí sobre uma base em que toda a Bíblia, né, ou todas as coisas foram construídas ou foram estabelecidas, né? O livro fala sobre a criação de todas as coisas e do ser humano, né? E fala também sobre a rebelião
dos nossos primeiros ancestrais ou dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Ele registra também o crescimento ou aumento da maldade na Terra, né, que foi seguido pelo dilúvio, né, chuva e uma grande enchente no planeta, no qual apenas Noé e a sua família são salvos, são os únicos sobreviventes da Terra, Noé e a sua família. Fala também sobre uma outra rebelião, né, contra os mandamentos de Deus, que teve como resultado a separação do povo, em diferentes povos e diferentes línguas também. Depois, o restante do livro fala sobre a história da nação judaica, não é? O surgimento dos judeus, que também são chamados de israelitas, ou também são chamados de filhos de Israel. Né? Nesse livro, os principais personagens são Abraão, Isaque, Jacó e José. O autor do livro, né, a autoria desse livro é atribuída a Moisés, e o período em que esse livro ele acontece é a partir da criação, né, até o finalzinho do livro de Gênesis, que é cerca de 1650 anos antes de Cristo. Nós temos também no livro, né, a apresentação da cristologia. Né? Existe a cristologia no livro de Gênesis. O que significa isso? Né? É a apresentação ou a antecipação, né, da vinda de Cristo no livro de Gênesis. Então nós temos aí as referências a Cristo, né, a Cristo Jesus, né, no livro de Gênesis, através de profecias que são específicas, né? E 3 delas são citadas aqui. A primeira é falando sobre o descendente da mulher, né? Haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E isso está no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Depois nós temos algo falando sobre a semente de Abraão, né? Ou a descendência de Abraão, né? E sobre essa descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então você encontra isso no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, fazendo uma referência também sobre Jesus, o descendente de Abraão. Depois, no finalzinho do livro, no capítulo 49, versículo 9 e 10, nós temos uma referência a Cristo Jesus, sendo ele referido como o leão da tribo de Judá, sobre alguém, né, da descendência de um homem chamado Judá, que seria um rei, que teria um reino eterno, que o cetro não se afastaria dele, portanto, ele tem um reino eterno. E está falando também sobre Jesus. Essa é a cristologia apresentada no livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é dividido em 2 grandes tópicos. Então, a primeira parte do livro de Gênesis ele fala sobre a obra de Deus na criação, não é? O início de todas as coisas e a origem de todas as coisas, inclusive a origem do homem, inclusive a origem do pecado. Ele apresenta também as consequências do pecado, né? Da entrada do pecado na humanidade e o plano de Deus na origem da salvação, ou seja, a salvação da humanidade do pecado, do próprio pecado, das consequências que o pecado trouxe para a humanidade. A segunda parte do livro ela fala sobre a história patriarcal. A história patriarcal, ou a história dos patriarcas, né? Ou dos pais, né? Que são os personagens principais aí do livro de Gênesis. Então fala sobre a origem da raça hebraica, a origem dos judeus, né? E a bênção declarada sobre aqueles que mantêm uma aliança com Deus. A grande mensagem do livro de Gênesis é aliança. Manter uma aliança com Deus significa viver uma história de bênçãos que se estende através de gerações. Esses são os principais tópicos abordados no livro de Gênesis. Então, um esboço ou um resumo aqui do livro de Gênesis para que nós possamos aprender e memorizar aí a palavra de Deus. Né? A primeira parte do livro que nós separamos como
o capítulo 1 até o capítulo 11, fala sobre a história primitiva da raça humana, né? São as primeiras histórias da humanidade. Então, mostra a narrativa da criação, a primeira parte mostra a narrativa de toda a criação em si, e depois uma narrativa especial, falando sobre como o homem foi criado, né? Como o primeiro homem foi criado. Então você percebe quando você começa a ler a Bíblia, o comecinho do livro de Gênesis, Deus criando os céus, criando a terra, criando todas as coisas. E o modo como Deus cria é um modo especial, é através da sua palavra. Ele diz, haja luz, e de repente houve luz. As coisas surgem, aparecem através da palavra de Deus. É assim que ele criou todas as coisas, a luz, assim Deus criou os mares, os animais, a natureza, não é? Tudo que existe na terra, tudo que existe nos céus, né? Foi criado através da sua palavra. Já a criação do homem foi algo especial, né? O relato da criação do homem, ele foi algo diferente, porque Deus não criou o homem apenas dizendo, haja o homem, né? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou uma imagem do pó da terra, e essa imagem é a própria imagem de Deus. Então Deus criou o homem, né, do pó da terra, colocou nele um espírito, colocou nele uma alma, né, e o homem foi feito alma vivente, o homem foi feito um ser vivo, né. Deus viu que o homem estava só e ele criou também a mulher. A mulher foi criada de um modo também muito especial, né? Ela foi tirada, né, de uma parte do homem, né? Deus, ao ver que o homem estava só, fez cair sobre ele um sono e retirou uma de suas costelas, e a partir daquela costela ele formou a mulher. A partir daquela parte de Adão, ele formou a mulher. E ele colocou Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, para viverem em um jardim, que é relatado também na palavra de Deus. Depois nós temos, em seguida, a narrativa da criação, nós temos a narrativa da queda, né? A queda do homem, o homem caiu. E o que significa isso? Na verdade, está relatando sobre a entrada do pecado. O homem caiu por causa do pecado, não é? E depois nós percebemos aí o avanço do pecado, né? Como que isso foi avançando através de toda a humanidade. Então, ó, Adão e Eva, os primeiros seres vivos, seres humanos criados aqui na Terra, eles foram colocados no jardim, e esse jardim, eles tinham ali uma comunhão com Deus, eles tinham um contato com Deus, uma conversa diária com Ele, né? E esse jardim tinha tudo que eles precisavam, era o próprio paraíso de Deus criado, né? E eles tinham ali um direito ao fruto de uma árvore chamada árvore da vida, não é? Eles comiam da árvore da vida para que eles pudessem ter a vida eterna. Eles nunca morreriam enquanto tivessem acesso à árvore da vida. Mas para que Adão e Eva pudessem ter esse acesso, para que eles pudessem ter esse privilégio de usufruir do jardim e de usufruir também, né, da árvore da vida, eles tinham que manter uma aliança com Deus, uma palavra-chave do livro de Gênesis, aliança. Eles tinham que manter uma aliança com Deus. Essa aliança consistia em obediência, eles tinham que obedecer os mandamentos de Deus. E Deus havia ordenado que eles comessem de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas que eles não tocassem numa árvore especial, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles tocassem naquela árvore, se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E essa aliança com Deus, né, esse pacto que eles tinham com Deus, ele foi quebrado, né? Porque a serpente, que é o próprio diabo, né, ele induziu Eva, ele enganou Eva para que ela comesse do fruto, não é, e desobedecesse a Deus, e Eva comeu do fruto, deu do fruto ao seu marido e ele comeu junto com ela, e ambos, né, tiveram seus olhos abertos, e por causa da desobediência, por causa da quebra da aliança com Deus, eles foram banidos, eles foram expulsos do jardim, não tiveram mais acesso ao jardim, para que eles não comessem, né, da árvore da vida e tivessem mais a vida eterna.
Então Deus os expulsou do jardim, colocou ali dois anjos, né, com uma espada de fogo flamejante, que guardava o caminho do jardim para que eles não mais tivessem acesso ao jardim. A partir dali, a maldade do homem ela começou a se multiplicar. Né? Os primeiros filhos de Adão e Eva, né, eles conviviam e um irmão assassinou o outro irmão, né, por causa de inveja. E depois daquilo, a maldade do homem começou a se multiplicar. Né? O homem começou a tentar escravizar um ao outro, a tentar ter domínio uns sobre os outros, e começou a ter assassinatos, roubos, né? Todo tipo de maldade sobre a terra. Então, a próxima narrativa, depois da queda, é a narrativa do dilúvio. Não é? Nós temos a narrativa do dilúvio, a causa do dilúvio, né, como que ele veio, e depois as consequências desse dilúvio. O que foi o dilúvio, na verdade? Como a maldade do homem ela se multiplicou sobre a terra, chegou ao ponto de Deus ter lamentado, de Deus ter se arrependido de ter criado o homem, né? E Deus decidiu, né, mandar uma chuva sobre a terra que inundaria toda a terra e exterminaria toda a raça humana. Mas Deus, mais uma vez, né, ele fez uma aliança com um homem chamado Noé. Então, apenas este homem, Noé, e os seus 3 filhos, e a sua esposa, e as suas 3 noras, né, eles foram salvos do dilúvio. Então, Noé construiu uma arca, um grande barco, né, e separou ali dentro da arca um casal de cada espécie de animais e colocou dentro da arca, e a arca foi fechada e toda a humanidade foi exterminada do planeta. Tudo que tinha o fôlego de vida nas suas narinas morreu, pereceu. E Deus purificou a terra agora através do dilúvio. Depois que passou essa fase do dilúvio e a água sobre a terra ela baixou, não é? E Noé e a sua família eles saíram da arca. Agora nós temos a narrativa de uma nova geração, de pessoas, né? Noé e sua família, começando agora uma nova origem da humanidade. E depois nós temos também a narrativa de uma rebelião que aconteceu em uma cidade chamada Babel. Então, quando o dilúvio passou, né, Noé e os seus 3 filhos, que tinham o nome de Cã, Sem e Jafé, eles ofereceram ali um sacrifício ao Senhor, né? Eles adoraram a Deus e uma nova geração surgia, né? Deus fez novamente uma aliança ali com Noé, né? E pôs um símbolo no céu, né? Um arco-íris, e a partir dali Deus fazia uma aliança, né, com Noé de nunca mais, né, ter essa necessidade de destruir a humanidade através de um dilúvio. Então, todos os povos da terra, toda a continuidade ali, né, das gerações da terra, surgiriam através desses 3 filhos de Noé. E Deus, ele cumpre, né, a sua aliança com o homem, mas ele exige que o homem, ele demanda, né, que o homem ele viva em obediência a Deus. E Deus ordenou ao homem que se multiplicassem, que se espalhassem sobre a terra, que cobrissem toda a terra, formassem povos, né, sobre o planeta Terra. Mas o homem fez mais uma vez uma rebelião contra Deus. Os povos, né, eles decidiram ficar num único lugar, agrupados em um único lugar e não se espalhar sobre a terra. Né? Construíram uma torre que ficou conhecida como a Torre de Babel. E essa torre ela tinha o objetivo de chegar até os céus, né? Mostrar o poder do homem aí de poder atingir até os céus com a sua magnitude, né? Com a sua grandeza. Mas Deus não se agradou dessa atitude do homem e ele fez algo muito interessante, né? Ele feriu a mente do homem, vamos dizer assim, né? De uma maneira em que eles não puderam mais se comunicar uns com os outros, né? Então essa obra ela teve um fim
porque Deus fez uma separação da humanidade nessa Torre de Babel em diferentes línguas, diferentes idiomas e, portanto, diferentes povos. Então, o povo de Deus, o povo, né, da terra, ele foi espalhado sobre a terra e constituiu os povos e constituiu as nações, né? E por isso que o propósito de Deus foi cumprido como ele sempre é cumprido. Depois, a parte 2 do livro de Gênesis, nós temos aí a história patriarcal, né, dos patriarcas, a raça hebraica, e essa história é contada a partir do capítulo 12 até o final do livro de Gênesis, que é o capítulo 50. Então, nós temos aí o relato sobre a vida de Abraão, o primeiro patriarca, né, primeiro judeu, né, e a aliança de uma promessa na vida de Abraão. Né? O livro, nessa parte, fala sobre o princípio da fé na aliança, o teste da fé, também na aliança, e o aperfeiçoamento da fé. Então, Abraão foi um homem que Deus falou com ele, né? E Deus, nessa conversa, ele fez uma promessa para Abraão. Ele disse assim: olha, os seus filhos, a sua geração, ela será tão grande, né? Ela será como as estrelas do céu. Você pode tentar contar, mas você não vai conseguir, porque é muito numerosa, né? Assim vai ser a sua geração. E Abraão, ele creu, né, nessa promessa de Deus, mesmo que isso fosse algo impossível, porque para ele era impossível. Abraão já era idoso, tinha quase 100 anos, né? A sua esposa, Sara, 90 anos, então não havia possibilidade nenhuma, e ainda Sara era estéril, né, durante toda a vida. Então não havia possibilidade natural nenhuma, né, de que Abraão tivesse filhos. Mas conforme Deus prometeu, assim Deus cumpriu e deu um filho para Abraão. E Abraão colocou o nome do seu filho Isaque, né? E através da fé de Abraão, de crer naquilo que Deus tinha dito, começou a se cumprir ali a palavra de Deus e começou a ter uma sucessão de alianças, né, com Abraão, com seu filho e com toda a sua geração. Houve uma prova de fé que é relatada na Bíblia, né, um teste de fé na vida de Abraão, porque quando Isaac, né, o filho de Abraão, era ainda um menino, muito jovem, Deus fez um pedido, Deus deu uma ordem para Abraão, que ele pegasse o seu filho e oferecesse como sacrifício ao Senhor, oferecesse ele como holocausto, assim como era feito, né, a apresentação de adoração ao Senhor com animais, né, com cordeiros. Deus ordenou que Abraão imolasse o seu próprio filho, né? Mas naquele momento em que Abraão estava pronto para imolar o seu filho, né, no altar, oferecendo ele a Deus em sacrifício, né, veio uma voz dos céus, a voz de Deus falou com Abraão, né, de um anjo, e disse assim: Abraão, não faça isso, não estenda sua mão sobre o seu filho, a sua fé já foi testada, já foi provada, né? E por causa dessa atitude de Abraão de não negar a Deus nem sequer o seu filho, né? Abraão, ele foi uma bênção em toda a terra, a sua geração, uma bênção em toda a terra até os dias de hoje. Então, a continuação do livro agora vai falar sobre a vida de Isaac, né? O nascimento dele e depois a história dele, né? E mostra aí a bênção concedida, a bênção transmitida, né, de Abraão para o seu filho Isaac. Depois nós temos também a vida de Jacó, né, que é o filho de Isaac, então, e neto de Abraão, e nós vemos aí a aliança sendo prosseguida, né, sendo continuada, né? A história de Jacó, ela fala sobre a vida dele, né, uma conquista de bens materiais, né, através da bênção de Deus. Fala também sobre a conquista de bênçãos espirituais e fala sobre bênçãos que foram malogradas, né, que foram frustradas, né, uma vez que bênçãos são rejeitadas aí por personagens da Bíblia, né, elas acabam sendo frustradas e elas não se cumprem, elas não acontecem na vida de pessoas que não mantêm a aliança com Deus. Assim aconteceu na vida de Jacó. E a bênção, né, ela era transmitida, né, através do pai para o filho, né, para o filho primogênito, por imposição de mãos e por uma declaração, né, uma declaração de bênção que
era uma declaração profética, era algo que vinha da inspiração do próprio Deus para que pudesse abençoar aí todas as gerações seguintes. Então, Abraão, né, teve o seu filho Isaque, e depois Isaque teve um filho Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que são chamadas as 12 tribos de Israel. Entre os seus 12 filhos tem um de seus filhos chamado José, um personagem aí também principal do livro de Gênesis. Através da vida de José e da manutenção dessa aliança com Deus, né, nós vemos a aliança sendo exercitada, né, a aliança com Deus, a aliança de fé sendo exercitada. José foi um homem que passou por provações, né, passou por muitas dificuldades, foi preso, foi escravizado, foi vendido e traído pelos seus 11 irmãos, e mesmo assim ele perseverou com a aliança que ele tinha com Deus. Ele ficou firme na aliança que ele tinha com Deus, independente das provações. Né? E por causa disso, ele foi abençoado em tudo que ele fazia. Mesmo preso, ele era abençoado, mesmo escravizado, ele era abençoado, e Deus fez com que essa confiança na aliança que José tinha, né, trouxesse para a vida dele triunfo. José, ele foi honrado, ele se tornou um homem de grande importância na terra, um dos homens mais poderosos da terra, por causa de ter se mantido firme na aliança com Deus. Então essa é a parte da história do livro de Gênesis que fala sobre os patriarcas, os pais, né? Abraão, Isaque, Jacó e José. O que nós temos, né, como aplicação prática do livro de Gênesis? Tem um versículo aqui citado, Gênesis capítulo 1 e versículo 31. Apenas a parte A diz assim, ó, sobre a criação. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que nós somos seres criados por Deus, que você é um ser criado por Ele. Você pode começar a pensar assim, será que Deus olha para mim e enxerga como uma coisa boa? Como uma criação boa, uma criação que deu certo? Então, quando nós temos essa percepção, nós já estamos adorando a Deus, nós já estamos servindo a Deus com o nosso desejo de ser a criação que deu certo, de ser a criação boa, a criação que funciona. E nós temos que pedir para Deus, né, como o texto aqui diz, Deus com todo o seu poder e a sua soberania, Ele olha para nós e Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece, né, a nossa fraqueza, o que nós somos. E Ele deseja criar em nós um coração puro e um espírito inabalável. Então, uma vez que nós fomos criados por Deus, nós temos essa consciência de que nós somos seres criados por Ele, nós temos que pedir para que o Senhor continue a criar em nós, e que Ele crie em nós agora um coração novo, um coração puro, um espírito novo, né, que seja inabalável, que seja um espírito que agrada a Deus. Que Deus ele possa ver em nós, em nossas vidas, né, essa criação maravilhosa que Ele criou, que Ele fez, né, e possa se alegrar ao ver o fruto do seu penoso trabalho. As referências bibliográficas usadas nessa aula são o livro de Stanley Ellison, que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, um livro traduzido para a língua portuguesa, e temos também a utilização do site faithforhealing.com, que apresenta ali um resumo da Bíblia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.